Boa noite, graça e paz, 20 horas em ponto, diretamente aqui de Curitiba, uma célula da Igreja Nazareno do Jardim das Américas. Nós vamos iniciar então, quero iniciar com a leitura de um salmo, Salmo 103, Salmo 103 aqui, a partir do verso 1 diz assim: Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos em sua presença mais uma vez, nessa noite, para estudarmos a sua palavra. E como o salmista, ele está aqui trazendo um referencial que deve ser nossas vidas de louvor e adoração ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Então nós bendizemos, declaramos que o Senhor é santo, o Senhor é belo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor é fiel, Pai. Nós declaramos quem tu és, Pai. O Senhor diz aqui que o Senhor cura toda enfermidade. Então o Senhor cura, a cura para cada vida que está nos ouvindo agora, para aqueles que necessitam dessa cura nesse dia, para essa situação toda em que se encontra o nosso país. Nós ministramos através do nome de Jesus, cura para as vidas. Vem, Pai, ser o centro dessa reunião que estamos fazendo aqui. Virtualmente estamos aqui, eu na minha casa, os irmãos e irmãs com suas famílias em suas casas. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, que esteja direcionando a nossa vida, o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra que vamos estudar nessa noite. Muito obrigado, Pai. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus, glórias a Jesus, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, e nós queremos declarar a nossa alegria nessa noite de estarmos na presença desse Deus que é santo, que é poderoso, que é soberano, esse Deus que é digno de ser louvado, de ser adorado, esse Deus que é digno de ser exaltado, esse Deus que é digno de ser magnificado, esse Deus que é digno de ser lembrado como aquele que é o dirigente de nossas vidas, aquele que é o dono de nossas vidas, aquele que é o Senhor de nossas vidas, aquele que faz tudo em nós. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz, Ele é eterno, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. O poder dEle está operando em nós, o poder dele está operando em nossas vidas. Ele é maravilhoso, Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é digno de ser adorado, e nós, como sua igreja, te adoramos nessa noite, Pai. Te adoramos, adoramos ao Senhor, oramos, Pai, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, te damos graças por tudo aquilo que Tu és maravilhoso, Tu és digno de ser adorado. E nós, nessa noite, estamos aqui separando esse tempo, Pai, nesta célula, para podermos adorar o Teu nome primeiramente. Nós te adoramos agora, nós te adoramos, Deus Todo-Poderoso. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração ao Senhor, recebe a nossa celebração ao Seu nome. Recebe, Pai, a nossa gratidão, porque o Senhor tem nos cuidado, tem guardado cada um de nós. O Senhor tem preservado nossas vidas de toda praga, de todo vírus, Pai. O Senhor tem preservado nossas vidas e tem deixado nossas vidas na Sua presença, selados pelo sangue do Cordeiro Jesus. E queremos te exaltar, então, nesta noite. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, Deus bendito, maravilhoso Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és fiel. Nós exaltamos o Teu nome agora. Você que está aí, se você já está nos acompanhando, exalte também o nome do Senhor, exalte o nome dEle. Ele é digno de ser exaltado, Pai. Nós exaltamos os Teus feitos, Pai. Exaltamos a Tua fidelidade. Exaltamos, Pai, o Teu amor que está em nossas vidas, Pai. Nós te adoramos, Deus Pai. Nós te adoramos, Jesus, Filho de Deus. Nós te adoramos também, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de vida, Espírito de graça, Espírito de amor. Tu és aquele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é aquele que nos atraiu ao Pai. Fomos atraídos ao Pai através do Senhor, Espírito Santo. E te exaltamos também, Espírito Santo. Dá-nos entendimento do Teu amor nessa noite, da Tua palavra. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Eu quero iniciar o nosso estudo da célula nessa noite, lembrando então
Nossa célula aqui é um estudo, não é um culto, mas é algo em que nós cultuamos também a Deus através da célula. Então é um pouquinho diferente de um culto. A célula é um tempo de a gente estar estudando a palavra de Deus. Estamos estudando a palavra de Deus nesses dias de crise, como nós podemos reagir sobre isso. E o tema hoje é como vamos sobreviver. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, versos 8 ao 16. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler aqui, caso você queira acompanhar com a sua Bíblia ou somente ouvindo. Capítulo 17, versos 8 ao 16. E assim está escrito. 1 Reis 17, versos 8 ao 16. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela o chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água? Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tem nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Verso 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Verso 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então nós fizemos a nossa primeira leitura aqui, em 1 Reis capítulo 17, versos 8 a 16, dentro do assunto que vamos falar hoje. Nosso estudo é: como vamos sobreviver? Então a pergunta é esta: como vamos sobreviver? Ao acordar naquele dia, certamente essa era a pergunta que atormentava a viúva desta história da Bíblia. Num tempo de seca e fome, o que lhe restava era a escassa comida para um único dia. Ela e seu filho não tinham reserva para mais do que isso. Como vamos sobreviver? É também a interrogação que se abate sobre grande parte dos brasileiros nessa pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Não só uma doença séria se espalhou, mas a ameaça ou até mesmo a realidade do desemprego, dos negócios parados, das empresas ameaçadas de falência, isso assusta demais. Entretanto, Deus interveio no drama daquela mulher. O que era preocupação se tornou um testemunho de milagre e abundância. Essa história tem muito a nos ensinar. Há uma forma de, pelos princípios de fé, vencermos as perspectivas sombrias e até prosperarmos no meio de uma crise. E vamos ver de que maneira, vamos ver como. Então vamos entender aqui esse contexto. A mulher estava ali buscando gravetos, buscando ali uns pedacinhos de madeira para ela fazer uma fogueira, para fazer a última refeição, porque segundo o que ela tinha lá na despensa dela, ela entendia que era a última refeição que ela ia fazer, e como para ela e para o filho, como eles não teriam mais o que comer, porque ela não tinha nenhuma reserva em sua despensa, eles iriam morrer. Certamente ela estava querendo relacionar aí essa morte à morte de fome, porque o que vai acontecer conosco? O que nós vamos fazer? Certamente ela pensava e indagava isso: eu tenho o último estoque de comida, como se fosse a última porção de arroz, uma porçãozinha, talvez ali, se fosse nossos dias,
de um feijão, que ela estaria preparando aquela refeição, eles comeriam aquela refeição e, claro, não teriam mais refeição para comer e viria então a fome, e a fome iria resultar pelo fato de não comerem mais, não se alimentarem, na morte deles. Mas entenda, ela estava ali fazendo algo, achando que era o fim dela, e não foi o fim dela. Então, as nossas preocupações, a nossa ansiedade até, aquilo que temos visto como uma realidade nesses dias, comércio parado, os negócios parados, há pessoas que trabalham e dependem de uma renda daquele trabalho que ela faz no seu dia a dia, se não há onde ela ir vender seus produtos, se não há clientes nesse momento, como ela vai sobreviver? Então a pergunta é essa do nosso estudo, como nós vamos sobreviver? Quero trazer 3 pontos aqui, e o primeiro é, fazendo o que está ao nosso alcance. Então vamos voltar ao texto que nós lemos aqui, 1 Reis, capítulo 8 ao 16, e aqui no versículo 10 desse capítulo está escrito assim: E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Então, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, fazendo o que está ao nosso alcance. Então, muitas pessoas, diante da ameaça do caos, entram em desespero e ficam paralisadas pela ansiedade. A viúva de Serepta não. Embora ela tivesse muito pouco mantimento em casa, o profeta Elias a encontrou apanhando lenha para cozinhar. Ela estava tendo uma atividade. Ela não podia fazer tudo, mas decidiu fazer tudo o que podia. Então veja, há situações em que nós não poderemos fazer tudo. O que é importante nesses momentos, então, fazemos tudo o que podemos fazer. Não podemos fazer tudo o que gostaríamos, mas podemos fazer com esforço tudo o que podemos fazer naquele momento, em cima daquela circunstância. Então é muito importante não desistir ou nunca desistir quando estamos em necessidade. Sempre é algo criativo que Deus vai nos inspirar para fazermos, para termos aí uma solução imediata para aquela questão. Então nosso esforço é um sinal que emitimos ao céu e uma forma de prepararmos caminho para a ação de Deus. Importante isso. O nosso esforço, ou seja, o meu esforço, o seu esforço, é um sinal que estamos emitindo ao céu e uma forma de prepararmos caminho para a ação de Deus. Então, o pescador Pedro, em outra circunstância, outra situação aqui, Pedro, o pescador, fez a maior pesca de sua vida depois de uma noite sem conseguir pescar nada. A crise antecedeu a abundância, mas o milagre só aconteceu porque, no momento da dificuldade, ele não ficou paralisado. Jesus o encontrou lavando as redes, ou seja, preparando as redes para uma pescaria, ou seja, trabalhando, fazendo o que podia. Certamente ele não podia fazer tudo o que gostaria naquele momento, mas estava fazendo tudo o que podia fazer naquele momento. Vamos ver aqui um texto aqui de Lucas, capítulo 5, versos 1 e 2. Lucas, capítulo 5, versos 1 e 2, que está dentro desse relato que nós falamos aqui da grande pescaria. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então aqui eles estavam lavando as redes. No mesmo capítulo 5, versos 5 e 6 agora. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. Então a quantidade de peixe foi tão grande que rompeu a rede, foi acima de uma expectativa que eles tinham. Mas entenda que ele diz o que? Senhor Mestre, Senhor Jesus, nós trabalhamos a noite toda, não temos nenhum resultado desse trabalho, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, sobre aquilo que o teu Espírito Santo inspirar no meu coração agora, eu vou fazer, eu vou ter uma ação, eu vou ter uma ação de obediência, eu vou ter uma atitude. Isso, então, resultou no milagre da grande pescaria. Você pode dizer assim, mas eu trabalhei tanto esse tempo todo, desde o primeiro mês do ano, já estamos no mês de abril, agora que eu estava numa expectativa de ter um resultado, aconteceu isso, as coisas pararam, eu não tenho como fazer. Então entenda, Deus vai inspirar você, e dentro de uma palavra que o Senhor colocar no seu coração, você vai obter resultados.
Também aqui Eclesiastes capítulo 9, no verso 10. Eclesiastes capítulo 9, no verso 10. Diz assim: tudo o que vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, entendamos, nesses tempos de crise, muitas oportunidades elas surgem. Nós nos tornamos inspirados por Deus, criativos. Então, nós começamos a pensar, por exemplo, na área que eu trabalho de marketing, eu não posso ter reuniões presenciais. Então, eu começo a pensar, Senhor, mas como eu poderia fazer? Como eu deveria fazer? Então, uma das providências que eu tomei é entender mais das áreas que eu trabalho. Eu trabalho no Ministério de Libertação e Cura Interior e trabalho também com marketing de relacionamento. Então, eu estou aproveitando para ler, para estudar a palavra, para fazer outro tipo de oração, mas também na questão do outro trabalho, eu estou inclusive inscrito num curso, estou recebendo já material, um curso que começa segunda-feira, um curso de 5 dias que eu vou fazer pela internet. Então, a gente vai buscar ferramentas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: tudo que vier às tuas mãos, faça com as tuas forças. Porque um dia, quando chegar o tempo que o Senhor vai nos chamar, seremos conduzidos ao Senhor para a eternidade, não haverá um trabalho como nós temos aqui. Então, aquilo que nós temos em nossas mãos pode ser algo pequeno no momento, mas entenda esse princípio. Eu sempre digo, pense grande, comece pequeno, mas comece já, seja o que for, na área em que você milita, na área que você trabalha. Se é no ministério, nós não estamos nos reunindo na igreja por uma questão de obediência, então há uma instrução, nós estamos seguindo ela. Mas nós podemos fazer nosso trabalho de outra maneira, pela internet, podemos fazer nossos contatos, podemos ampliar o nosso trabalho de uma maneira. Naquilo que você faz, que para mim não existe trabalho secular, tudo que fazemos é espiritual. Aquilo que você faz na sua área profissional, você pode ampliar, você pode se informar, você pode ler, você pode se aperfeiçoar nesses dias. E aí o Senhor vai falar para você agora, lança a rede. E você vai dizer, olha, Senhor, mas eu fiz de tudo, me esforcei e até agora não tive resultado. Então, em cima daquela palavra do Senhor, você terá resultado. E eu quero trazer aqui algumas perguntas para a nossa interação. A primeira pergunta, dentro desse primeiro ponto que nós trouxemos aqui, que foi aqui, só voltando um pouquinho, fazendo o que está ao nosso alcance. Então, primeiro ponto para o nosso debate aqui. Primeiro, alguém da célula, alguém que participa aqui, está desempregado ou com seu negócio fechado, mas encontrou um plano B para tentar suprir suas necessidades? Eu acredito que sim. Eu, no meu caso, sim. Segundo, como você poderia compartilhar essa experiência conosco? Seria interessante. Então, segundo ponto, como evitar que as más notícias e a ansiedade nos paralise? Então, se nós ficarmos focados, nós sabemos que é uma circunstância na nossa nação e nas nações. Se eu ficar focado o dia inteiro, pegando os canais aí de notícias, que eu particularmente gosto de ver canais de notícias, imagina que eu pego todos eles e fico vendo em um debate, outro fala, tem uma opinião, alguns falam de uma maneira, outros falam de outra, a minha cabeça vai ficar cheia daquelas notícias e eu vou ficar, no mínimo, apavorado. Eu sei que não é isso que Deus deseja. Então, eu sou alimentado, nós somos alimentados por aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, que nós tocamos. Então, o nosso caráter cristão também, ele é aperfeiçoado ou não, segundo aquilo que você ouve, que você vê. Agora, dentro desse contexto, o que nós estamos vendo nesse dia? Será que nós estamos aproveitando para vermos? E não é problema você ver um bom filme, você ver um seriado bom, mas será que nós estamos vendo coisas que nos edificam, que vão acrescentar para quando esse período acabar, terminar, eu possa dizer, olha, eu saí aperfeiçoado desse período. Então aqui, segundo, como evitar que as más notícias e a ansiedade nos paralisem? Terceiro ponto, quem da célula tem uma experiência de ter vencido um tempo de desemprego ou escassez? Aliviando o barco, ou seja, diminuindo os custos e vendendo bens para não entrar em dívidas. Então é interessante isso. O que nós podemos fazer agora para diminuir nossos custos operacionais? O que nós podemos fazer para diminuir nossas dívidas? Por exemplo, estamos em família. Pequenos cuidados, como a questão do consumo de água, a questão de energia elétrica, porque a conta virá depois. Não é apenas um exemplo, mas você pode aí ser inspirado pelo Espírito Santo, que você pode fazer aí também para aliviar o barco nesses dias. Outro ponto aqui, que é o segundo ponto do nosso estudo da célula, priorizando o reino de Deus. Voltando lá ao nosso texto-chave, primeiro a Reis, capítulo
18, versos 8 a 16, eu quero ler aqui então agora o verso, deixa eu só confirmar, versos 8 ao 13 agora, priorizando o reino de Deus, versos 8 ao 13. Vamos ver aqui. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Verso 13, Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Então aqui, priorizando o reino de Deus, fica claro aqui que ele pediu para que primeiro ela servisse a ele, depois fizesse algo para ele, depois para ela e para o filho. Então, uma pessoa guiada pela mentalidade humanista e não cristã achará um absurdo o que aconteceu nessa história. A viúva, que tinha pouquíssimo recurso para sobreviver, foi desafiada a servir primeiro ao profeta. Gente mundana diria: que homem insensível e aproveitador. Entretanto, ou somos crentes, aqueles que creem em Deus, ou somos do mundo. Ou nos guiamos pelos princípios da palavra de Deus, ou somos guiados pela lógica natural. Se prestarmos atenção, antes mesmo de Elias encontrar com a mulher, Deus lhe disse que ela, mesmo sendo tão pobre, seria usada para sustentá-la. O ensino da palavra é priorizarmos o reino de Deus, para que nossas necessidades sejam supridas debaixo da bênção. Se não fizermos isso, deixando de entregar o que é para o sustento do ministério, não temos como contar com o seu favor, com o favor de Deus. Se aquela viúva retirasse a oferta que lhe estava sendo pedida, milagre algum aconteceria e ela morreria de fome, como ela mesma reconheceu. Então aqui o que está destacando esse estudo? Devemos priorizar aquilo que é de Deus, a nossa oferta a Deus, o nosso dízimo a Deus. Aqui eu quero ler Mateus 6,33, que confirma esse contexto de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Aquilo que é nossa necessidade. Aquilo que para nós era uma prioridade. Então deixa de ser uma prioridade e a prioridade passa a ser aqui o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então nesses dias que estamos vivendo aí, sem poder trabalhar como trabalhávamos antes, será que nós temos priorizado o reino de Deus? Será que nós temos parado para pensar como é que está a casa de Deus? Como é que está a questão das entradas na casa de Deus? Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então aqui fica claro que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Perguntas para a nossa interação dentro desse contexto. Primeiro, o que você entende da seguinte afirmação? O sofrimento humano pode mover o coração de Deus, mas somente a fé do homem move a mão de Deus. Então, o sofrimento humano, uma necessidade sua, um desejo de um suprir de Deus, ele pode mover o coração de Deus, que é a misericórdia de Deus, quer dizer, misericórdia, coração terno, coração misericordioso. Mas entenda esse princípio, somente a fé do homem move a ação de Deus. Há pessoas que elas têm oração assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha casa, Senhor, olha como é que está, Senhor, quando a oração deveria ser assim: Deus, eu sei que o Senhor tem misericórdia de mim. Prova disso é que o Senhor já deu o teu filho Jesus por mim.
Ele já morreu em meu lugar, pagando o preço pelos meus pecados, quebrando as maldições que estavam sobre a minha vida. Eu já tenho o nome escrito no livro da vida. E ele já consumou todas as coisas em meu favor. Então agora eu vou exercer fé e vou declarar a situação. Provisão venha, recurso venha, portas se abram, trabalho surja, emprego surja, clientes venham às minhas mãos, porque nesse tempo, inclusive, eu vi algumas reportagens já de segmentos da nossa sociedade que estão crescendo nesses dias com a crise. Crise, ela pode significar também uma oportunidade. Então aqui, lembrando, somente a fé do homem move o coração de Deus. Nós lemos aqui em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso dizer, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. Eu posso ficar 1 hora repetindo isso. Agora se eu falar, Senhor, eu creio em Ti, e eu vou dizer para a situação, para esse monte, lança-te daqui para o mar, e assim se falar conforme eu creio, isso vai acontecer. Segundo, porque Deus nos abençoaria se nós estivermos dispostos a obedecer a sua palavra. Pensemos nisso também. Ele diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceiro, algum membro da célula tem experiência para contar sobre o ser fiel nos dízimos e ofertas em meio à escassez e ver Deus responder com milagres? Estava pensando esses dias, Senhor, não recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp, um recado aqui, ó, está aqui. Deposite lá na conta da igreja o teu dízimo e a sua oferta. Eu pensei, isso tem que ser uma coisa minha, tem que partir de mim. Eu tenho que chegar e perguntar, onde eu posso depositar o meu dízimo? Onde eu posso depositar a conta da igreja, que eu posso depositar a minha oferta? Isso mostra a minha preocupação com a obra de Deus, porque a obra não para. Quarto, o que é mais seguro para um crente? Guardar o dinheiro deixando de entregar os seus dízimos e ofertas, ou ser fiel e confiar na provisão divina? Eu poderia falar aqui muito sobre isso. Estamos falando aqui na questão de como vamos sobreviver nesse tempo de crise. Poderia falar muitas coisas sobre essa questão financeira, mas eu posso dizer aqui resumidamente, experiências com Deus sobre isso. Está ali um valor, mas Senhor, se eu for fazer uma comparação que eu vou entregar esse valor eu poderia comprar a minha refeição do dia. Aí eu poderia comprar uma provisão para esses dias. Agora, se eu começar a pensar, eu já estou errado. Se eu começar a fazer esse tipo de comparação, aquilo não é meu, não me pertence. Deus me abençoou, eu pude trabalhar e como fruto do meu trabalho eu tive aquele recurso. Então eu vou separar ali, Deus me dá direito de usar aquele recurso. Porém, aquela parte eu separo e entrego para Ele como meu dízimo e também é possível entregar a oferta. O que é mais seguro para um cristão, então? Guardar esse recurso ou entregar para Deus? Você tem a resposta. Terceiro ponto do nosso estudo aqui. Crendo na palavra de Deus. Versos 14 e 16 aqui. 1 Reis, capítulo 18, que nós lemos aqui, que é o nosso texto-chave. 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 16. Agora, então, vamos ver aqui a obediência daquela senhora. Versos 14 ao 16. Capítulo 1 Reis 17, 14 ao 16. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até que o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você vai ter chuva e vai ter colheita. Verso 15, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. Verso 16, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então aquela mulher, ela ouviu o profeta, ela obedeceu a palavra de Deus, ela seguiu uma instrução da palavra de Deus, e porque ela seguiu uma instrução da palavra de Deus, houve um resultado, ou seja, ela foi abençoada e não faltou provisão para ela e para o filho dela, para a casa dela. Então aquela viúva não apenas obedeceu a palavra dada pelo profeta, mas creu naquela palavra. Sua decisão foi fechar os ouvidos às vozes da razão e do caos e crer nas promessas de Deus. Em tempos como o nosso, precisamos filtrar muito o que alimenta a nossa alma. Se ficarmos o tempo todo assistindo noticiários,
ouvindo histórias de tragédia, considerando o que pensam as pessoas do mundo, porque dificilmente você vai ver uma notícia lá e a pessoa fala, agora eu vou te trazer uma ótica cristã. Ela vai falar aquilo que ela pensa com aquela mentalidade mundana dela. Vamos sucumbir na fé. E aí não poderemos contar com Deus. Em momentos de crise, só as pessoas que se alimentam da palavra e investem na oração têm como provar milagres. Entenda isso. Em qualquer tempo de nossas vidas, mas agora estamos nos referindo aqui aos momentos de crise. Quem é que vai ter resposta de Deus? São as pessoas que estão investindo tempo para se alimentarem da palavra de Deus e também investirem na oração. Salmo 112, versos 5 ao 9, eu quero ler aqui. O homem bom se compadece, empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores e o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos pobres, aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, a sua força se exaltará em glória. Então, voltando aqui à nossa reflexão. Em momentos de crise, somente as pessoas que se alimentam da palavra e investem na oração têm como provar milagres. Deus está liberando milagres para a sua vida. Como ele liberou milagre para aquela viúva de Serepta, ela serviu ao profeta, ela comeu, o filho dela comeu, se multiplicou lá na botija dela o azeite, ela pôde vender aquele azeite, ela pôde ter refeição até que viesse a chuva para ela ter colheita. Isso acontece conosco também. Então, interação sobre esse tópico aqui. Primeiro, desde que começou a quarentena, vocês têm orado mais, lido mais a Bíblia e ouvido mais as ministrações de seus pastores? A palavra de Deus está fazendo alguma diferença na sua vida nesse tempo de calamidade? Segundo, você está gastando mais tempo com a palavra e com a oração? Ou com noticiários e redes sociais? O que está sendo mais alimentado em sua alma? A fé ou medo? Claro que se você estiver investindo mais tempo na palavra de Deus e na oração, a sua fé está sendo alimentada. Agora, se você estiver dedicando mais tempo às noticiários e redes sociais, o seu medo está sendo alimentado. Terceiro, você está alinhado com aquilo que seus profetas, nossa pastora, pastores dizem ou com as vozes do mundo? Lembra de quantas pregações esse ano? Comece a lembrar um pouquinho as pregações que a pastora Sedônia trouxe, que a pastora Tatiane trouxeram, que o pastor Márcio trouxeram, que o pastor Romilton trouxeram. Sempre falaram em fé, em prosseguir, em avançar, em que Deus está conosco, que Deus vai nos suprir. Então foi um depósito de Deus para a sua vida nesses dias, antecedendo até os dias que estamos vivendo de crise. Então, concluindo aqui, há pessoas desempregadas em nosso meio, ameaçadas de desemprego ou com seus negócios paralisados paralisados nesse momento. Nós vamos orar por você. Veja uma forma também de você entregar a sua contribuição, o seu dízimo e a sua oferta. Foi informado aqui na página da igreja, no final do culto de domingo, eu vou reeditar aí para você ter também. Você pode entrar em contato com a pastora Sedônia também sobre isso. Eu quero incentivar você a ser criativo nesses dias para aumentar a sua renda. E vou orar também pelos idosos, pelos mais suscetíveis com saúde frágil. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra nessa noite. Nós sabemos que o Senhor é Deus de provisão. A sua palavra declara através de Efésios capítulo 3, no verso 20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, e nós ativamos o seu poder que opera em nós agora e pedimos, traz provisão, Pai. Traz pão do céu para as nossas vidas. Pai, traz criatividade, inspiração para que os irmãos e irmãs eles tenham
inspiração nos seus negócios, naquilo que eles fazem, se é algo para vender, que seja inspirado, se é uma prestação de serviço da mesma forma. Nós queremos te pedir, abre portas, Pai. Obrigado pelas portas abertas pelo Senhor e dar-nos sabedoria para enxergarmos essas portas e passarmos por elas. Nós oramos por nossas mulheres de parentela, por aqueles também de mais idade, por aqueles mais suscetíveis, e queremos declarar pela fé, nós estamos blindados pelo Senhor, nós estamos selados pelo sangue do Cordeiro. Pai, livra-nos de todo mal, guarda-nos em Ti. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente e poderosamente, em nome de Jesus. Lembrando que amanhã, a partir das 10 horas, começa a nossa manhã de oração. Não vai ser na igreja ainda, mas onde você está na sua casa, você pode ajoelhar aí, ou em pé, ou sentado, ou deitado, se estiver deitado. Você poderá dedicar alguns minutos de oração, contribuindo então nessa manhã de oração que fazemos todas as quartas-feiras. Amém? Quinta-feira teremos o nosso culto aqui também, online, e ainda estamos aguardando um direcionamento para saber se teremos já no final de semana culto na igreja ou não. Aguarde as notícias, fique com Jesus e até breve, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.